Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? Fiquei um tempo aqui sem vir fazer os vídeos. E eu, pensando muito, eu vou vir às vezes falar algumas coisas que aconteceram, falar sobre alguns assuntos que eu acho legal falar pra vocês e que eu gostaria de compartilhar. Eu vou começar falando porque, né, o motivo pelo qual eu resolvi divulgar nas minhas redes sociais. Vou tentar explicar o porquê de eu nunca ter pensado em fazer isso, né? Quando desde que eu comecei os vídeos, não era um lugar que eu estava à vontade, né, de fazer esses vídeos. Porque eu pensava assim, nossa, Deus pediu pra mim fazer esses vídeos, mas eu tenho tão pouco conhecimento, né? Ele deveria ter pedido pra alguém que tem mais conhecimento da Bíblia, porque daí as palavras iam fluir, né? Muito melhor, ia ter muito mais assunto, ia, né, saber discorrer muito melhor os vídeos, né? E eu até falei que no decorrer desses 40 vídeos que eu fiz, né? Eu percebi que era isso mesmo que Deus queria. A partir do momento que eu me coloquei à disposição e Ele me deu essa missão, eu teria que me esforçar para conseguir cumpri-la e talvez não de um jeito perfeito ou não de um jeito que outra pessoa que sabe mais cumpriria, mas do meu jeito mesmo. E eu falei muito no meu último vídeo sobre isso, né? Só que eu ainda tinha essa resistência em postar na minha página. Eu nunca falei coisas sobre Deus na minha página. Falei muito, pedi orações pelo meu pai, né? Na época que ele estava doente. Mas não era uma coisa recorrente, assim. Não era, tipo... Não postava frases de Deus, não postava mensagens de Deus, assim. Então eu pensava muito, assim, o que os outros vão falar, né? O que as pessoas vão pensar? Que eu virei fanática, ou que eu só vou falar disso agora, que, né, que por causa desse trauma que eu passei, da perda do meu pai, como eu me transformei, algumas pessoas iam achar, me ridicularizar, ou algumas pessoas iam achar que não, né, que eu queria me aparecer, eu não sei, eu pensei tanta coisa. E eu tava muito em dúvida, né? E chegou um momento em que eu vi que Deus queria mais de mim. Eu já falei, não, já cumpri, já terminei os meus vídeos. Mas e aí? E daí, o que aconteceu? Por um dia, eu acordei com uma palavra, né, de Deus, que é aquelas palavras que eu acordo. E tava falando assim, atrás do medo. Daí eu, nossa... Atrás do medo. Aí eu fui lá no Google. Livro, eu achei que era um livro. Livro Atrás do Medo. Porque não, né? Atrás do medo pode ter em tanto lugar, né? Aí, livro Atrás do Medo. Aí procurei. Falei, não achei nenhum livro que tenha esse título, Atrás do Medo, né? Falei, eu vou deixar anotado aqui, vamos ver, rezar, né? Pra ver se Deus me dá mais algum discernimento. E daí, acho que um dia depois, ou não sei se foi no outro dia, ou uns 2 dias depois, eu acordei novamente com a palavra a porta. E eu não sei explicar como, eu sabia que estava ligado com Atrás do Medo. Daí lá vai eu pra procurar. A porta atrás do medo. O medo atrás da porta. Eu procurando no Google, né? E daí eu falei, não, mas não acho que é isso, sabe? Quando ainda não... Aí eu, ai Deus, eu gostaria muito de saber, né? De desvendar esse... de ter discernimento do que o Senhor tá querendo me dizer, né? Rezei, né? E daí eu... Não foi no mesmo dia, passou alguns dias, e eu tava assistindo uma entrevista de uma cantora, que é aquela Sara Beatriz. Eu vi que ela tinha ido num programa da Globo, que tinha feito muito sucesso, no Marcos Mion. E daí eu achei bonita a entrevista, já tinha visto uma entrevista dela, e eu acho muito bonito o jeito, a fé dela, né? E daí era um domingo, eu tinha ido acho que na missa. Aí eu falei, vou assistir alguma ministração aqui que tem no YouTube dela. Aí eu assisti um que ela falava, tava até num lugar nos Estados Unidos, ministrando, né, tocando várias músicas, cantando, né, falando sobre a palavra de Deus. E ela começou a cantar uma música que eu já tinha ouvido muitas vezes, que era É Tudo Sobre Você. Eu vou tentar pôr depois um pedacinho aqui.
então me tira. Que me faz dizer Moisés, sua me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a porta aberta é você, mas a fechada é você. Tudo sobre ele, nada sobre nós. E na hora que eu ouvi essa música, eu já tinha ouvido ela muitas vezes. Começou a me vir uma emoção, eu comecei a chorar e eu comecei a entender que era sobre essa música, que a mensagem que Deus estava querendo me passar era através dessa música. E é muito assim, fala sobre Moisés, né? Então me tira o medo, que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Porque antigamente, né, Moisés, ele que falava com Deus, ele subia o monte e falava com Deus. E hoje em dia, a gente quer ter um Moisés que vai subir, a gente quer ir numa igreja que a pessoa vai lá e fala, olha, Deus mandou te falar isso. Só que a gente esquece que a gente pode ter esse relacionamento, a gente pode falar com Deus, que é isso que Deus pede, que a gente suba o monte, né? E que é tudo sobre ele, que não é nada sobre a gente. E eu ficava selecionando, quem sou eu para selecionar as pessoas que podem receber o meu vídeo. Deus me fez um pedido e só Ele sabe as pessoas que Ele pode alcançar através desse vídeo. Então, quando eu ouvi essa música, eu comecei a pensar assim, como eu estava sendo egoísta, como eu estava deixando a minha vaidade tomar conta. Que eu precisava subir no monte, que eu precisava me colocar minha cara, sabe? Ser um instrumento de Deus. Porque não adianta eu ter feito os 40 vídeos e eu deixar eles guardados ou selecionar as pessoas que eu quero atingir. E o que eu tenho que fazer é divulgar. E quem vai selecionar as pessoas, quem tem planos com isso, é Deus. E eu não sei desses planos. E os planos são dele, né? Então não é sobre mim, é sobre ele. E tudo é sobre ele, a porta aberta é ele, a fechada é ele. Então eu comecei assim a entender, eu falei, Deus, como sim, eu entendi perfeitamente que era isso, por mais difícil que fosse. E eu vou te falar que mesmo eu sabendo, eu fiquei muito assim, angustiada, eu não queria. Eu falei, Deus, eu não quero me expor dessa forma, né? Eu ficava pensando, e se eu falei alguma coisa de alguém, a pessoa vai ver no meu vídeo e não vai gostar, e alguma pessoa não gosta de mim, ela vai assistir meu vídeo, ela vai saber de tudo da minha vida. Então eu comecei a pensar nisso, mas em quem que eu tava pensando? Em mim. Eu não tava pensando em Deus, eu não tava pensando nos planos dele, eu tava pensando nos meus planos, e eu não tenho esse direito. A partir do momento que eu me coloquei à disposição para ser instrumento de Deus, e Ele me pediu isso, eu não tenho o direito de selecionar quem vai ver. Então eu vi que eu tinha que fazer isso. E eu quis confirmar, né? Eu falei, Deus, rezei, me dá alguma palavra, fala comigo através da Bíblia, da minha Bíblia, que eu abra e que o Senhor fale comigo. É isso mesmo que o Senhor quer? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Vou mostrar a passagem que caiu. Eclesiástico 4, a partir do versículo 23 até o 36. Eu falei que essa passagem é como se fosse um soco, não é nem um tapa. Chama prudência e justiça. Meu filho, aproveita-te do tempo, evita o mal. Para o bem de tua alma, não te envergonhes de dizer a verdade. Já começou por aí. Pois há uma vergonha que conduz ao pecado, e uma vergonha que atrai glória e graça. Então, por mais que seja minha vergonha, se ela vai atrair glória e graça para outras pessoas, se Deus tem planos com isso, não sou eu que vou barrar isso.
Em teu próprio prejuízo, não te mostres parcial. Não mintas em prejuízo de tua alma. Não tenha complacência com as fragilidades do próximo. Não retenhas uma palavra que pode ser salutar. Essa parte também, não tenha complacência com as fragilidades do próximo, é porque eu fiquei pensando o que as pessoas falariam de mim. Então, não é para mim pensar sobre isso, porque isso diz mais sobre elas e é onde Deus quer chegar. Em todo momento, ficou muito claro isso. Não retenhas uma palavra que pode ser salutar. Essa, né, não tem nem que explicar. Não escondas tua sabedoria pela tua vaidade. Essa daqui, gente, se fosse só essa, já valeria. Pois a sabedoria faz-se distinguir pela língua, o bom senso, o saber e a doutrina pela palavra do sábio, e a firmeza pelos atos de justiça. Não contradigas de nenhum modo a verdade. Envergonha-te da mentira cometida por ignorância. Não te envergonhe de confessar os teus pecados. Que é o que eu falei. Se eu tiver falado mal de alguém, e se eu tiver falado alguma coisa que é isso. Não te tornes escravo de nenhum homem que te leve a pecar. Não resista face a face ao homem poderoso. Olha que perfeito. Face a face é como Moisés via Deus. Tipo, não resista. Eu estou resistindo de subir o monte e falar com ele face a face, né? Não te oponhas ao curso do rio. Combate pela justiça a fim de salvares tua vida. Até a morte, combate pela justiça, e Deus combaterá por ti contra teus inimigos. Tudo que eu perguntei, Deus respondeu aqui. Que a tua mão não seja aberta para receber e fechada para dar. Fechou com chave de ouro, né? Fez eu pensar. Eu tô sempre pedindo, eu sou sempre disposto a receber de Deus, dos outros, como Deus quiser. Só que na hora que é a parte de eu me doar, eu barro, eu fico com vergonha, ou eu deixo minha vaidade tomar conta. Então foi assim, um tapa na minha cara, assim, um soco, pelo que eu falei. Tipo, Deus confirmou. E daí, antes de publicar, né, de tornar público o meu vídeo, já tava público no Instagram, não, no YouTube. Aí o que eu fiz? Eu publiquei no YouTube, no Instagram e no Facebook, para os meus amigos que já me conheciam, né? Então eu escrevi um texto falando mais ou menos um pouco disso, né? E antes de publicar, eu tinha mandado para uma prima minha, pra Bia, né? Tinha mandado para 2 primas. E eu vi pra Leila, que ela já tava acompanhando, e ela sempre falava, tô no vídeo tal, tô adorando, nossa, como isso fez bem pra mim, como eu te ouvi falando, me deixa em paz, é como se eu estivesse na igreja. Eu falava, nossa, tipo, eu nunca pensei assim, sabe? Que poderia, né? que eu poderia ouvir isso, assim. E depois a Bia, né, que ela falou, olha, Má, vou falar sinceramente, eu te julguei, porque eu pensava, como ela pode ter perdido o pai dela e agora tá lá, falando de Deus, tipo, idolatrando um Deus que tirou o pai dela. E aconteceu com ela perdeu o vô também. Então, foi uma situação, assim, que mexeu muito com ela e que fez ela se distanciar de Deus, dela meio que ficar com raiva de falar, por que ele fez isso comigo? E ela falou que não é uma coisa fácil, ela talvez não voltaria, sabe? A ouvir as palavras de Deus, ela tinha meio que uma distância, sabe? E eu falei pra ela que eu tava pensando em publicar, né? Que Deus tinha falado comigo algumas coisas, mas que eu senti que eu teria que mandar pra ela antes, né? E antes de deixar público, porque eu não sabia que depois ela iria ver, mas eu queria que ela soubesse que eu pensei nela, né? Que Deus tocou no meu coração pra falar com ela. Que além de eu publicar, não é... Ele queria que ela soubesse, sabe? E daí eu falei, mas eu vou esperar ela responder, né? Pra ver o que ela acha, eu vou esperar ela responder, que vai ser mais uma resposta de Deus se eu tenho que publicar, e no outro dia eu publico. Aí ela respondeu falando tudo isso que eu falei, que ela nunca entendeu como, né, como
eu falava de religião, como eu tava feliz, como eu tava bem, sendo que Deus tirou meu pai, né? Então, que talvez ela possa entender um pouco através de todo o meu sentimento, como eu consegui enxergar isso de outra forma, como Deus me amparou com pessoas, sabe? Então, ver o outro lado, né? Então, quando ela falou isso, eu falei, tá bom, Deus, é a terceira vez que o Senhor me confirma, me desculpa por pedir tantas confirmações, mas eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Então, foi muito bonito, assim, a forma que Deus usou de vários acontecimentos para me mostrar que era isso que Ele queria, né? Então, eu vim compartilhar isso com vocês, porque eu acho que é muito importante, que nem sempre vai ser confortável pra gente. Eu nunca me imaginei fazendo isso. Nunca me achei capaz de fazer isso. Então, mas os planos de Deus, como eu falei, são maiores que o nosso. Só Ele sabe até onde isso pode chegar, até onde Ele quer, Ele planejou, né? E por mim, eu não publicava, mas daí não teria sentido, né? O propósito dele é esse. Então, que a gente esteja sempre atento, né? À voz de Deus, ao que Ele pede pra gente. E que a gente esqueça um pouco da gente e pense o que Deus pode fazer através da gente. Porque é tudo sobre Ele. É isso, esse vídeo é isso. É sobre Ele, não é sobre nós. E nós somos apenas um instrumento da vontade dele. E se Ele pedir pra gente e a gente não fizer, ou a gente não estiver disponível, Ele vai pedir pra outra pessoa. Mas eu, de verdade, eu me sinto honrada por Deus confiar em mim pra isso. Mesmo eu achando que eu não sou capaz, mesmo eu achando que eu não estava preparada. Mas se eu esperasse eu estar preparada, eu saber a Bíblia toda pra fazer alguma coisa, quanto tempo eu teria perdido? E eu tenho pressa, né? Deus tem pressa. A gente tem muitas almas ainda que não conhecem a palavra de Deus. Então, eu percebi, através de todos esses acontecimentos, como é importante a gente se colocar disponível para Deus. E não só isso, quando nós soubermos o que Ele espera da gente, que a gente consiga retribuir. Porque eu penso que isso é o mínimo que a gente pode fazer. E o mínimo que a gente pode fazer para Deus é dar o nosso máximo. Então, eu aprendi muito com isso. Então, é isso. Acreditar que Deus tem os melhores planos, Deus sabe muito mais que a gente. Então, se Ele pediu, Ele vai nos capacitar, Ele sabe que a gente consegue. Então, se colocar no caminho, mesmo que não tenha o chão. Deus vai colocar o chão na hora que a gente acreditar, na hora que a gente confiar, na hora que a gente dá esse passo de fé. E tô aqui pra contar um pouquinho disso. Outra coisa que eu aprendi é não fazer vídeos muito longos, porque são para pessoas muito específicas, vídeos muito longos, que estão buscando mesmo. Mas vídeos curtos eu acho que conseguem chegar em muito mais pessoas. Então, vou tentar gravar vídeos de algumas coisas que têm acontecido comigo, que Deus tem me mostrado, que eu acredito que Ele queira que eu compartilhe. E vou tentar ser breve, ser objetiva, que não é fácil pra mim, porque eu sou muito detalhista. Quando alguém me conta alguma coisa, eu quero detalhes. Mas como você chegou lá? Sei que às vezes não é importante, mas o meu jeito é esse. Mas eu vou tentar fazer da melhor forma que eu conseguir. Eu vou tentar dar o meu máximo, assim como eu sei que Deus espera de mim. Muito obrigada, gente, por mais um dia. E logo eu vim com mais outro vídeo, tá bom? Obrigada por ter assistido. Um beijo. Deus abençoe.